Boa noite, irmãos, a graça e a paz do Senhor seja abundante no seu coração, amém? Esse domingo abençoado, boa noite para você também, que está conosco no nosso culto online, no nosso canal no YouTube, na Or Pedrosa Play. Se você não está inscrito no canal, faça isso agora, se inscreva, é só você dar um pequeno clique e também deixe um comentário, um like, compartilhe esse link, porque tudo isso faz com que os algoritmos aí do canal do YouTube possam entregar essa mensagem para mais pessoas, amém? E você também que está aqui assistindo, manda o link dessa mensagem, dessa nossa culto poderoso para alguém que você ama, com certeza você vai abençoar alguém. Eu tenho um encargo no meu coração nessa noite, eu quero que você preste bastante atenção. Hoje um dia de ceia, o primeiro culto de maio, não é? E o nosso encargo hoje é revelar algo ainda que para nós é uma das coisas mais poderosas do Evangelho, que é a respeito do amor de Deus por cada um de nós. Por que isso é tão importante? Pastor, eu já sei que Deus me ama. É muito bom você saber que Deus te ama, mas uma das coisas mais terríveis na vida de qualquer um de nós se chama medo. O medo, ele é paralisante. O medo nos impede de avançar. O medo atrapalha todas as áreas da nossa vida. Muitas vezes nos leva para o pânico, para todas as fobias, para a depressão. Atrapalha todas as coisas, porque temos medos de tantas coisas, né, que nos acontecem. E no tempo ainda como esse, as pessoas têm medo de morrer, têm medo de perder o emprego, têm tantos medos, medo de casar e não dar certo, medo do casamento não prevalecer. E a Bíblia diz que o verdadeiro amor de Deus, ele lança fora todo medo. Ele tem esse poder de realmente livrar você de todo pânico, de todo medo. E quanto mais você cresce na revelação, presta atenção, não é apenas uma questão de entendimento, não é apenas uma questão de você saber que Deus te ama, mas é de você ter revelação do quanto você é amado. Quanto mais revelação que você tem do quanto você é amado, duas coisas acontecem com a sua vida. Você é liberto da escravidão do medo, mas você também ganha fé para prosperar em todas as áreas da sua vida. É quando você sabe, pessoas que são amadas, elas têm sucesso na vida. As pessoas que são amadas, elas são livres, elas prosperam, elas avançam, elas são felizes. Não é? Mas é necessário que você compreenda por revelação. A Bíblia diz que nós conhecemos e cremos. Diga comigo, conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. A Bíblia não diz que nós sentimos. A Bíblia diz que nós conhecemos, e esse conhecer no original é um conhecer espiritual. É um conhecer por revelação. Nós conhecemos por revelação e cremos nesse amor. Não tem o que sentir, o sentir vem depois. Não se preocupe com sentir-se amado. Aliás, esse é o grande problema de muitos irmãos. Porque quando você pensa que é amado apenas quando tudo te vai bem, quando você pensa que é amado só quando você se sente amado, você perde a fé e o medo volta. Então muitos irmãos, quando a vida dele está tudo bem, ou quando ele ganha uma promoção, ou entra num relacionamento, ele pensa, Deus me ama, olha como eu estou bem. Mas depois ele perde aquele carro, ou aquele emprego, ou aquele relacionamento, ele fala, Deus não me ama, ele me deixou sozinho, olha o que eu estou sofrendo. Aí depois aparece outra coisa boa, ele fala, não, Deus me ama, porque agora ele me deu essa outra coisa. Aí depois você perde de novo, você fala, não, Deus não me ama. E você fica no alto e baixo, você não sabe exatamente. Por isso a Bíblia diz que o amor de Deus por nós não tem a ver com o que nos acontece, mas tem a ver com o que aconteceu com Ele, lá na cruz, como prova desse amor. Jesus nunca disse, porque eu te amo, não tereis problemas. Não, Ele é que apesar dos problemas, você precisa lembrar que é amado. No mundo tereis aflições. Ele diz que nos ama, mas Ele diz também que no mundo teríamos aflições, mas deveríamos ter bom ânimo, porque Ele venceu o mundo, e Ele venceu o mundo por amor de mim e de você. Então quando você estiver passando por uma luta, não duvide que você é amado, não fique pensando que Deus está te castigando, não fique pensando que você está pagando,
porque Jesus já pagou. Ele não está irado com você. Pastor, mas eu errei. Olha para cá, preste atenção. O amor de Deus é maior do que os seus erros. Seus erros não alteram o amor de Deus. Não há nada que você possa fazer para Deus te amar mais. Mas não há nada que você possa aprontar que vai fazer Deus te amar menos. Ele simplesmente ama você. Ama você. O amor de Deus é incondicional. Quem está me entendendo? É necessário você falar: Deus, Senhor, que nessa noite o Senhor abra os meus olhos. Me dê revelação desse amor no meu espírito, para que eu saia daqui nessa noite transformado, tendo avançado um pouco mais na revelação do quanto eu sou amado. Quantas vezes, meu querido, nós sofremos coisas do nosso passado, que a gente carrega desde o ventre da sua mãe, ou das suas experiências da sua infância, ou dos abusos que você sofreu, ou das traições, ou dos abandonos que a vida te fez, e você fica preso nessas feridas. Mas a Bíblia diz, você fala: pastor, mas a Bíblia diz que eu não tenho passado, que as coisas velhas já passaram, e que na minha vida tudo é novo, mas mesmo assim parece que eu continuo preso em certas áreas da minha vida. Sim, porque te falta revelação. Mas hoje você pode clamar por revelação, porque aquele que te ama está aqui hoje para abrir os seus olhos. E à medida que você tem a revelação de que você é uma nova criatura, as coisas passadas que te machucaram e que te produzem medo, são curadas por esse amor poderoso do Senhor. Ele cura, Ele sara, Ele te livra para você viver uma vida nova. A Bíblia diz que aqueles que querem amar a vida e ver dias felizes, que refreia a sua língua do mal. Refrear a língua do mal é parar de se condenar, parar de falar que você é infeliz, que na sua vida as coisas não dão certo, que você não é compreendido. Pare de falar isso e comece a dizer: Ele me ama, Ele provou na cruz o seu amor, eu sou um filho amado, eu sou uma filha amada, eu sou perdoado, eu sou justificado nele, e esse amor está provado pela sua morte por mim naquela cruz. Quando você fala isso, você está caminhando para viver, para amar a vida. Irmãos, nós somos um povo abençoado. Você tem que amar viver, acordar de manhã, de segunda-feira, e poder dizer: que bênção, mais uma semana está começando. E eu amo viver, eu amo sair de casa, eu amo trabalhar, eu amo descansar, eu amo fazer tudo. O mundo não pode fazer isso. Para eles amanhã é um dia angustiante, mas para você não tem que ser. Você pode amar a vida e viver dias felizes, como diz a palavra, no momento que você descobre o quanto você é amado. E é amado por um Deus todo-poderoso, que é o seu Pai. Então você sai de manhã sabendo: hoje o meu dia vai ser abençoado, porque o meu Pai me ama, porque eu sou amado. Eu sou amado. Preste atenção. Por isso, a Bíblia, na verdade, toda ela é um álbum de fotografia de família. Você pode olhar para a Bíblia como um álbum de fotografia de família. E todo o tempo, essas fotografias estão ali para que você veja Cristo nela. E você veja o quanto Ele ama você. Quando você compreende a Bíblia, enquanto você não consegue compreender Cristo de Gênesis a Apocalipse, Ele está em todo lugar, como uma fotografia revelada. A Bíblia para você é um livro fechado. Mas no momento que você entende que a chave que abre o livro é Cristo, é procurar Cristo, é ver Cristo em cada momento dela, o livro se abre. E quando você enxerga espiritualmente a Cristo, em cada texto da palavra de Deus, a sua vida é transformada. A Bíblia diz que quando nós o contemplamos, o fazemos como que por um espelho. É como se Cristo fosse um espelho que está na sua frente, não é um vidro que tem ali, é Ele é o espelho. E a Bíblia diz que quando você olha para Ele, para esse espelho que é Ele, a Bíblia diz que a imagem dele reflete em você. Você não vê você quando você olha para Ele, você vê Ele. E a imagem dele é refletida em você. E quando ela reflete em você, ela muda um pouco mais você. E você se torna então de fato alguém mais curado, mais sarado, mais feliz,
mais realizado, mais preenchido. Por quê? Porque Ele é tudo em todos. Quem está me entendendo? Mesmo com máscara, você pode dizer amém. Porque quando você diz amém, você recebe da parte de Deus. Então, veja, um tempo atrás havia uma discussão aí na internet, se toda a Bíblia era a palavra de Deus, que tinha que ser revista, porque nós vivemos em outras épocas, mas isso eu não sei quantos irmãos viram essas bobagens que foram ditas por aí. Isso não existe. Toda a Bíblia é palavra de Deus, amém, irmãos? Agora, o que existe é a verdade atual. Toda a Bíblia é palavra de Deus, mas o Evangelho, o Novo Testamento é a verdade atual, a pregação do Evangelho da graça. Essa é a verdade atual. Aí você fala, então, o Velho Testamento nós vamos jogar fora, pastor? Não, de jeito nenhum. Ele é também palavra de Deus, mas a Bíblia diz que ele é sombra das realidades que nós estamos experimentando hoje. Ele é a fotografia da família, para que nós possamos ver Cristo. Então, quando você começa a olhar para o Velho Testamento, olha para cá. Você não está muito habituado com o Velho Testamento, talvez você não lembre aí de todas as histórias que eu posso narrar rapidamente aqui para você e te mostrar Cristo nela. Mas você vai anotando aí ou vai guardando no seu freezer espiritual, depois quando você avançar, você come essa comida. Mas, por exemplo, quando você começa, a Bíblia começa com a história de Adão e Eva. A história de Adão e Eva nada mais é do que a história de Cristo e a igreja. Consegue compreender? Cristo está lá. Aí a Bíblia fala que depois eles pecaram e o cordeiro, um animal é morto. Não fala que é um cordeiro, mas eu acredito que seja. A Bíblia fala que Deus, para não matar Adão e Eva, Ele mata um animal e faz uma roupa para guardar, para protegê-los. Esse animal que foi morto aponta para Cristo. Começa a ver Cristo? A Bíblia diz que Ele é o cordeiro de Deus que foi morto desde a fundação do mundo. Portanto, provavelmente Ele é esse animal que foi morto, para que o homem não tivesse que morrer. Isso já estava profeticamente. Ele é essa roupa que foi vestida em Adão e Eva. E você continua avançando na Bíblia, você passa ali pela história de Caim e Abel, que matou o seu irmão, que é Cristo, que morreu no nosso lugar, e chega em Noé. Noé, todo mundo conhece a história, Noé constrói uma arca para salvar o mundo do dilúvio. Quem conhece essa história? Todo mundo, desde criança, não é? Então, mas quem é a arca? Cristo é a arca. Quem está em Cristo está salvo hoje. Ele é aquele que nos salva desse mundo caído, perdido, nas águas da morte. Começa a perceber, quando você está nele, você está salvo. E mesmo que você tropece e caia, você não cai para fora da arca, você cai dentro dela. Por isso você não perde a salvação. Isso é Noé. E você continua caminhando nas revelações da palavra de Deus. Você vai chegar, por exemplo, a Abraão. Abraão, ele é o homem da aliança. E você vai ver Cristo de novo, porque Cristo é o que fez a aliança definitiva conosco lá na cruz naquele dia. Abraão é o homem da fé, mas ele é o homem que também é testado, e ele tem que oferecer o seu filho como prova da aliança. Isaac é Cristo que foi oferecido. Ele é o filho que foi oferecido para ser sacrificado. Isaac não morreu, mas Cristo morreu. Mas quando Isaac é oferecido, na hora que ele vai ser morto, a Bíblia diz que Deus aparece com um carneiro preso no meio dos espinhos. Aquele carneiro também é Cristo que está sendo visto lá, porque ele está preso no meio dos espinhos, porque aponta para Cristo, que lá 1000 e tantos anos, 2000 anos depois, estaria com uma coroa de espinhos na sua cabeça. Mas depois você vê o Jacó também faz parte dessa história. A Bíblia diz que Jacó, éramos todos nós que nascemos torto, mas agora ele está lutando com um anjo, e esse anjo é Cristo. Ele diz: eu vi a Deus face a face, e a minha vida foi mudada. Ele é o anjo que nos encontrou, que quebrou a nossa coxa, a nossa força da carne, para mudar a nossa vida. É Ele que faz Jacó ser transformado em Israel. Ele que pega aqueles que não são, para fazer de nós alguém que é nele. Consegue compreender? Você começa a ver Cristo em toda a Bíblia. Aí você chega em José. Quem é José? José é Cristo, é o irmão que foi vendido, que foi rejeitado.
para que depois pudesse ser aquele que iria suprir toda a família. Você chega em Moisés. Moisés é o libertador. É aquele que libertou o seu povo da escravidão do Egito. Mas Cristo nos libertou da escravidão do espírito da morte. Aleluia. Mas depois Moisés sobe no monte. Moisés sobe no monte e tem a revelação do tabernáculo. E quem é o tabernáculo? O tabernáculo é Cristo. Ele agora é a casa de Deus. Nós estamos habitando nele. Ele é a nossa habitação. No tabernáculo tinha os sacrifícios. Cada família deveria trazer conforme o seu poder econômico. Então tinha o boi, tinha o carneiro, a rola, a rolinha, todos os animais, todos eles, os animais do sacrifício do tabernáculo, apontavam para Cristo, porque Ele é o sacrifício completo. Lá tinha o sacerdote que fazia intermediação entre Deus e o povo. Cristo é o nosso sacerdote, é Ele que nos leva até Deus e que traz Deus até nós. Uau! Nós podemos continuar, nós podemos continuar vendo Cristo em toda a Bíblia. Quando você chega em Davi, ele é aquele que cortou a cabeça de Golias, ele é aquele que pisou na cabeça de Satanás, ele é aquele que apacenta as ovelhas, ele é aquele que toca a harpa, ele é aquele que diz: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Em toda a Bíblia, Cristo está lá. E quando você começa a perceber Cristo em toda a Bíblia, os seus olhos se abrem, o livro é revelado. Quem está me entendendo? E hoje, nessa noite, eu queria te mostrar apenas 2 retratos. Quantos, irmãos? 2. Normalmente nosso esboço é mais longo, mas hoje eu vou mostrar apenas 2 retratos para você, para que você veja Cristo em 2 retratos do Velho Testamento. Mas esses retratos, essas fotos que eu vou te mostrar hoje, é para mostrar Cristo amando você. É para mostrar o quanto Ele ama você. Porque tudo que Deus quer nos revelar é o amor de Deus por nós. E ao olharmos para essa verdade poderosa, nós veremos o quanto nós somos amados. Mas antes de avançar, eu quero, e é isso que a gente faz aqui, eu quero passar um pequeno filme para você. É isso que nós fazemos aqui todo domingo. É mostrar, é colocar você na perspectiva correta. Quando você foca e tem a perspectiva correta de ver Cristo, então você abre e vê a imagem que transforma. Mas quando você não tem a perspectiva correta, tudo parece apenas história. Então, dá para colocar o filme aí? Pastor Rafael, apaga a luz, por favor, então. Eu vou colocar esse filme aqui, deixa eu ficar aqui de lado. Coloca no telão aqui. De manhã deu certo, deve dar certo de manhã, de noite também. Coloca o som aí. Para um pouquinho aí, o filme. Não dá para tirar aqui, ok. Então, você está vendo, você vai ver que em cima dessa mesa tem um monte de objetos que foram colocados, várias coisas que estão aí. Eles estão espalhados em cima de uma mesa. Quando você olha, você não vê outra coisa senão objetos. Assim é o Velho Testamento. Quando você não tem a perspectiva correta, você só consegue ver as histórias acontecendo. Mas você não vê realmente quem Ele quer mostrar. Mas vamos continuar vendo o filme. E olha o que vai acontecer quando a perspectiva desses objetos mudarem. Porque você está vendo de lado. Agora a câmera está virando e vai mostrar os objetos de frente. Quando você alinhar a perspectiva e não mais olhar a mesa de lado, mas olhar de frente, você vai ver o que vai acontecer. Olha para você ver. Continua o filme. Está virando, está virando. São objetos. De repente para o filme. Pode parar. Para. Tem a imagem de um homem. Essa imagem não é Cristo. Cristo não está aqui. É apenas um exemplo para você ver. É isso que eu estou querendo te dizer. Quando você olha para o Velho Testamento, na perspectiva apenas de um livro histórico, você só vê histórias sendo contadas, objetos em cima da mesa. Mas quando você foca em enxergar Cristo, você se achega no espírito da revelação,
quando você olha nessa perspectiva, a imagem aparece. Cristo é visto. Pode continuar o filme aí? Pode soltar. Então quando você volta, você perde a perspectiva de novo e o livro é fechado. Mas todas as vezes que você alinha a perspectiva da palavra para enxergar a Cristo, a imagem dele é formada. E quando você contempla a imagem de Cristo, a sua vida é transformada. Aleluia. Pode parar o filme. Glória a Deus. Quantos dizem glória a Deus por isso? Isso é poderoso. Amém. Em todo lugar você vai ver uma foto do Senhor na Bíblia. Ele é aquele homem que estava nu lá no Éden. Foi ele que começou a foto dele. Depois você vê uma outra foto dele dormindo, para gerar a sua esposa, que é a igreja. Não é? Você continua vendo aquela foto e você vai percorrer pela Bíblia e você vai ver, então, Isaac, que está sendo ali sacrificado lá no Monte Moriá, como eu disse, o carneiro que está preso no meio dos espinhos, para lembrar que ele iria carregar uma coroa de espinhos. Depois você vê, quando a Bíblia chega, por exemplo, um outro exemplo lindo que eu acho da palavra de Deus, é quando Moisés vai libertar o seu povo lá do Egito, e a Bíblia fala que o anjo da morte passaria, e aquele dia os primogênitos do Egito morreriam, mas a Bíblia fala que um cordeiro é morto, e esse cordeiro é Cristo que foi imolado, e o sangue do cordeiro é passado nos umbrais da porta, para que o anjo da morte passasse e não entrasse naquela casa, e não matasse os judeus, e esse sangue é o sangue de Cristo que está nessa porta, e agora eles estão comendo cordeiro dentro de casa, e esse cordeiro é Cristo, e essa casa também é Cristo, que está guardando e protegendo. Você começa a ver essa foto em todos os lugares, porque tudo é Ele. Preste atenção, olha para cá, Ele é a sua santidade, Ele é a sua vida, Ele é a sua vitória, Ele é a sua saúde, Ele é a sua prosperidade, Ele é a sua sabedoria, Ele é a sua riqueza, são as suas portas abertas, Ele é aquele que te consola, Ele é tudo o que você precisa. A tua salvação, a sua libertação, a sua transformação, Ele que te preenche, Ele que dá razão para você viver. Quem está me entendendo? Não procure outra coisa, você não vai encontrar. Não procure se preencher, não pense que um dia, quando alguma coisa especial acontecer, então você vai ser feliz. Isso é uma ilusão. Quando eu me casar eu vou ser feliz, quando eu tiver dinheiro eu vou ser feliz, quando eu fizer isso eu vou ser feliz. Eu conheço pessoas que tiveram tudo e se mataram. Por quê? Porque nada preenche, só Ele. Então você deveria querer vê-lo, abrir os seus olhos para compreender e ver, e você vai perceber que tudo isso vai preencher o seu coração. Por quê, pastor? Porque ninguém pode ver a Cristo por revelação e ser a mesma pessoa. Então vamos ver esses dois exemplos que aconteceram. O primeiro que eu quero mostrar está em Números, capítulo 30, verso 10. Números, capítulo... Deixa eu colocar meu relógio que eu tinha esquecido para despertar. Capítulo 30, verso 10. Diz assim. Ele está falando de um voto da mulher casada. Pode parecer que não tem nada a ver conosco, mas olha como é lindo ver a Cristo aqui e ver o amor de Deus por nós. Porém, se fez voto na casa de seu marido, ou com juramento se obrigou a alguma abstinência, e seu marido soube e se calou para com ela, ele não desaprovou, todos os votos dela serão válidos. E lhe será preciso observar toda a abstinência a que a si mesmo se obrigou. Porém, se seu marido lhes anulou no dia em que soube, tudo quanto saiu dos lábios dela, quer dos seus votos, quer da abstinência a que a si mesma se obrigou, não será válido. Seu marido lhes anulou, e o Senhor perdoará ela. Então vamos acompanhar aqui, preste atenção. No Velho Testamento, daqui a pouco eu volto ali para continuar lendo. No Velho Testamento, as pessoas faziam votos, não é? E esses votos tinham que ser cumpridos. E se o voto não fosse cumprido,
havia penalidades, ok? Hoje, é por isso que a Bíblia diz que hoje nós não deveríamos votar. Porque se você votou, você tem que cumprir. Tem irmãos que vêm para pedir para eu cancelar o voto dele. Não, eu não tenho esse poder, eu não sou seu marido. Não é? E nenhum marido hoje pode mais, porque nós estamos numa nova aliança. Hoje você não precisa fazer voto, porque você pode pedir e receber sem merecer. Quantos dizem aleluia? Então não tem que fazer voto. Mas naquela ocasião se fazia o voto. E aqui está, quando a moça era solteira, ela fazia um voto. Talvez ela fazia um voto por alguma coisa, queria se casar, sei lá o quê. E ela dizia: Deus, se o Senhor me der um marido, eu vou fazer um voto e eu vou cortar um dedo. Que eu prefiro ficar sem um dedo do que sem marido. E aí o pai dela, sabendo do voto tolo que ela fez, poderia anular o voto, sem sofrer nenhuma penalidade. Minha filha, você não vai fazer essa besteira, eu sou seu pai, você está debaixo da minha guarda, então eu vou anular o seu voto perante o Senhor. Deus dava como perdoado e estava tudo certo. Mas se o pai não anulasse e ela não cumprisse, ela sofria a penalidade de Deus, de alguma maneira. Quando a mulher se casava, o marido tinha a autoridade sobre ela, é o que nós estamos lendo aqui. Então, quando ela fazia um voto de abstinência ou de alguma outra coisa, e o marido dela ficava sabendo do voto que ela fez: se o senhor fizer isso para mim, eu vou fazer aquilo. Veja, era troca. E se não cumprisse a troca, seria punido. E o marido, visto que aquele voto era um voto doido, que não tinha sentido, ele tinha o poder de anular. E a Bíblia diz que se, ao ouvir o voto, ele imediatamente dissesse: não, esse voto está errado, eu não concordo com ele, é besteira que você está fazendo, eu anulo esse voto. A Bíblia diz que Deus então dava um voto como perdoado e não tinha nenhuma consequência. Quem está me entendendo? Até aqui os irmãos estão me entendendo? Mas vamos continuar lendo aqui a história. Tem um porém aqui. Porém, se o seu marido, dia após dia, se calar para com ela, ele viu o voto, não falou nada, passou vários dias, então confirma todos os votos dela e tudo aquilo a que ela se obrigou. Portanto, porquanto se calou para com ela no dia em que o soube. Então, a Bíblia está dizendo que se ao ouvir o voto da mulher ele não disse nada, e passaram vários dias, talvez meses, e ele continuou calado, Deus chancelava o voto e agora estava feito. Tinha que ser cumprido, sob penalidade, caso não fosse cumprido. Aí tem um outro porém. Porém, se lhe anular depois de ter ouvido muito tempo, responderá pela obrigação dela. Então o que a Bíblia está dizendo? Se passar muito tempo, o voto foi selado, ok? Mas passou muito tempo e o marido está vendo que a mulher está sofrendo demais. Ele resolve anular o voto. Pode? Pode. Mas agora ele paga a pena do voto no lugar dela. Quem me entendeu a lei aqui? Ok? Só para você compreender o que está acontecendo aqui. Então, esse é um quadro que está aqui no Velho Testamento. Isso é interessante porque a Bíblia nos quer mostrar algo aqui. E isso é muito poderoso. E eu não estou aqui hoje, obviamente, para falar para casais, né? Nem necessariamente para quem... Estou com calor, mas o ar está ligado. Mas é interessante que ele é uma sombra muito interessante, poderosa, porque quando você vê que quando Adão se calou, a serpente tomou o lugar, não é? Quando homens se calam, ele traz problemas para dentro de casa. Você vê que quando Davi foi enfrentar Golias, ele não se calou, ele falou: quem é você, incircunciso, fora da aliança, para enfrentar o exército de Deus vivo? E ali, aquela palavra de fé liberou o poder de Deus para ele vencer o inimigo. Mas esse não é o meu assunto aqui hoje. Toda essa história, na verdade, e as escrituras estão aqui para desvendar a pessoa de Jesus. Quem é a mulher aqui? Então vamos compreender o que está acontecendo. A mulher aqui é Israel, mas também hoje ela é a igreja. Quem está me entendendo? Logo tem a ver comigo e com você essa história. Ainda que você nunca tivesse imaginado, toda essa história
nos faz lembrar de Israel ao pé do Monte Sinai. Mesmo antes de Israel ouvir os 10 mandamentos, eles fizeram um voto. Lá em Êxodo, acho que no capítulo 19, verso 8, se eu não me engano, coloca para mim aí, irmão. Êxodo 19, 8. Quando Moisés está lá no pé do monte, ele ainda vai subir, ele não tinha descido ainda. O povo de Israel resolve fazer uma declaração. Deus não tinha pedido nada para eles, mas eles fazem um voto. Eles dizem assim: então o povo respondeu a uma: tudo que o Senhor falou, faremos. Moisés relatou ao Senhor as palavras do povo. Deus não gostou disso. Você sabia que até aqui o povo tinha aprontado muitas vezes com Deus? Tinha pecado muitas vezes, mas ninguém tinha morrido. Eles tinham reclamado do pão, do maná, tinham reclamado da falta de água no deserto, teve que tocar na rocha, mas ninguém morreu. Mas a partir de agora, daí para frente, se você continuar lendo a Bíblia, você vai ver que cada vez que eles aprontam, morrem. Por quê? Porque mudaram a maneira de se relacionar com Deus. Nessa hora a lei é dada, porque um voto é feito. Deus permitiu que essa mulher, Israel, e por consequência nós, que estaríamos sendo colocados nessa aliança, fizesse o voto. Deus deu a lei para eles. Mas por quê? Porque eles iriam cumprir? Não, para perceber que eram pecadores e eram impotentes de cumprir o que prometeu. E pudessem clamar ao marido, o Salvador. Mas eles não perceberam. E mesmo assim insistiram que iriam fazer. Até aqui não havia juízo, havia graça. Mas agora Deus muda. Os judeus acreditam, não é? Que ali no Monte Sinai, o Senhor se casou com Israel. Na hora da aliança, na hora dos 10 mandamentos, foi feita uma aliança, porque eles fizeram um voto, eles acreditam nisso. Mas naquele momento Deus não disse nada. Deus é o marido que naquele momento se calou. Quando você começa a compreender aqui o que eu estou querendo te mostrar. Israel, que é a igreja, é a mulher, faz um voto. Nós vamos fazer o que você mandar. O marido, que é Deus, ouviu. E se calou. Deixou o voto acontecer. Para quê? Para que Israel visse que era incapaz e clamasse ao Salvador. Quem está me entendendo? Porque Deus queria desde aquele tempo mostrar graça. Queria dizer: vocês não são capazes, deixe que eu, o seu marido, cuide de você. Por isso ele permitiu o voto da mulher. Por isso ele permitiu que Israel, mesmo fazendo um voto que não iria cumprir, acontecesse. E por 1500 anos, o marido ficou calado. E permitiu que aquele voto daquela mulher, que é Israel, acontecesse. Mas o que aconteceu? Jesus vem, Ele é Deus. Ele é o marido. E agora, Ele resolve não se calar mais. Lembra qual que era a condição do voto? O marido se calou, o voto está valendo. 1500 anos depois, Deus se faz homem. Jesus vem à terra. E porque Ele ama a sua mulher, Ele diz: chega, eu não quero que ela sofra mais. Eu vou romper o voto. Mas quando o marido, depois de muito tempo, decide romper o voto, cancelar o voto para que a mulher não sofra mais, você se lembra qual era a consequência? Ele tinha que assumir a responsabilidade da pena de ter quebrado o voto. Cristo é o marido que veio e não mais se calou no nosso lugar. Então Ele nos libera de cumprir a lei e sofre no nosso lugar as consequências da penalidade, para mostrar o seu amor por mim e por você. Você sabia que esse voto especificamente é o voto da lei? E o voto da lei, as consequências de não cumprir a lei, está lá em Deuteronômio 28. Quem não cumprisse o voto da lei estaria debaixo de pobreza, de enfermidade, de morte, de angústia, de depressão, de fracasso no casamento,
de fracasso nos negócios, de fracasso em todas as áreas da sua vida. Seria maldito no campo, seria maldito na cidade, seria maldito nos relacionamentos, seria maldito no casamento, nos empreendimentos, todas as coisas. É por isso que o mundo está debaixo da lei, e como não consegue cumprir a lei, ele paga a pena. Mas não é mais o seu caso nem o meu caso, porque aquele que é o marido resolveu pagar a pena no meu lugar, no seu lugar, para te libertar do pagamento da conta, do pagamento da lei que não foi cumprida, para mostrar o amor dele por você. Você sabia, preste atenção, que existia uma lei que estava pré-estabelecida, como deveria alguém que não cumpria a lei ser morto? Aquele que não cumprisse a lei deveria ser apedrejado em praça pública. Essa era a maneira da lei. Mas Jesus não morreu apedrejado, ele morreu crucificado. Por que Jesus morreu crucificado e não apedrejado segundo a lei dos judeus? Porque ele morreu segundo a lei dos romanos. Mas ele morreu segundo a lei dos romanos, e a lei deles era matar crucificado. Mas Deus, na sua grandiosidade, querendo mostrar o seu amor e a amplitude da revelação dele por nós, permitiu que Jesus morresse crucificado e não apedrejado, porque também tinha uma lei na palavra de Deus, no Velho Testamento, em que a pessoa morria crucificado. É quando ele morria por causa da maldição. Maldito, dizia a Bíblia, todo aquele que for pendurado no madeiro. Essa era uma outra lei. Então, Jesus, ao morrer crucificado, a Bíblia está nos mostrando o seguinte: ele é o marido que resolveu agora não mais se calar, mas anular o voto tolo da mulher de achar que podia agradar a Deus e por isso sofrer todas as condições. Então ele morre na cruz para pagar os nossos pecados, mas morre também para pagar a penalidade do não cumprimento da lei. Ele morre na cruz, porque na cruz se pode carregar a maldição. Se ele tivesse morrido apedrejado, ele apenas teria pago o seu pecado. Quem está me entendendo? Mas ao morrer na cruz, ele leva a maldição também. Não há mais maldição para você. Você não tem mais que viver debaixo de morte. Você não tem mais que viver debaixo de miséria. Você não tem mais que viver debaixo de enfermidade. Você não tem mais que viver debaixo de depressão. Diga amém. Você não tem mais que viver debaixo de fracasso em área nenhuma da sua vida. Porque lá na cruz, o nosso marido abriu a boca e sofreu a penalidade dos nossos erros. Porque nós não cumprimos o voto, nós estávamos condenados a pagar por isso. Ao cancelar o nosso voto por amor a nós, ele sofre sobre ele toda a penalidade, e você e eu saímos livres. Eu não sei, honestamente eu não sei se em Israel algum marido alguma vez fez isso por alguma mulher. Mas você consegue compreender aqui o amor de Deus? Você consegue compreender que é como se você fosse a esposa e você, num ato de cabeça quente, briga com alguém e de repente você mata uma pessoa. E agora você está casada e você é pego em flagrante e é levado na frente do juiz com todas as testemunhas. E você vai ficar presa por 30 anos. Mas suponhamos que a nossa lei permitisse que outro pagasse a pena no seu lugar. Não permite, mas suponhamos que permitisse, para você compreender um pouquinho. Nesse momento, o seu marido entra depois da sentença do juiz e diz: a minha mulher matou essa pessoa, mas eu a amo tanto e decido sofrer a pena no lugar dela para que ela possa continuar livre. Podem me levar, eu vou pagar por ela. Foi mais ou menos isso que aconteceu. Mas na verdade essa ilustração é fraca, porque a nossa pena era muito mais do que uma prisão. A nossa pena, além de uma prisão, era também uma maldição.
nada que nós fizéssemos daria certo. Ele não apenas nos perdoou, mas nos livrou da completa maldição, tomando o nosso lugar, abrindo a sua boca e pagando a pena que era nossa. Quem está me entendendo? Você consegue compreender o quanto você é amado? Consegue ver Cristo nessa história linda, incrível, que era apenas uma lei, mas agora ao olhar para ela, nós podemos ver o que está acontecendo aqui. O Senhor lá na cruz estava anulando o voto. Mas como marido, ele tinha que levar a maldição. Portanto, você não está mais debaixo da lei, justamente. Percebe que não foi um faz de conta? Justamente, você está, por quê? Porque Cristo realmente pagou no seu lugar. Realmente sofreu a penalidade no seu lugar. A lei não pode ser cobrada de você. Você não é mais obrigado a cumprir a lei. Portanto, a maldição não pode mais legalmente vir sobre você. Você não tem que aceitar nada que é maldição de Deuteronômio 28. Diga amém. Porque você justamente, corretamente, oficialmente, legalmente, está livre de ter que cumprir a lei. Ai, meu Deus. Que coisa. Se eu te falasse aqui hoje assim, olha, irmão, saiu um decreto do governo aqui para os irmãos da videira, e a partir de hoje, um irmão aí, multibilionário, fez uma negociação e disse que todos os irmãos que são membros da videira, a partir de hoje, não precisam mais pagar nenhum imposto até morrer. Ele vai pagar no seu lugar. Pois é, né? Você vê, é uma ilustração pobre, porque eu estou falando só de um imposto que já deu uma alegriazinha. Mas agora eu estou te mostrando o que Cristo fez por você. Ele te libertou, não foi de imposto não, foi de todas as dívidas. Ele te libertou do inferno, da maldição de qualquer miséria, de qualquer pobreza, de qualquer fracasso, de qualquer tristeza, de qualquer angústia, de tudo de ruim, que você era culpado, porque não cumpriu a lei, que foi imposta sobre todo homem. Ele agora, como seu marido, cumpre no seu lugar, e você legalmente pode ter fé, de que esse marido que te ama tanto, pagou tudo para você ser livre. Esse é o retrato que eu quero que você enxergue hoje, e que é maravilhoso. Isso é poderoso demais, e nós podemos compreender algo assim. É alguém que nos ama tanto, sofrer o dano do voto feito no lugar da sua esposa por amor a ela. Pode ser que alguém tenha sofrido isso, mas a verdade é que tudo isso foi escrito para nos mostrar a respeito do grande amor que Ele tem por mim e por você. A segunda e última história que eu quero te mostrar é uma outra lei. Era a lei que tinha no Velho Testamento a respeito do escravo. Em Filipenses capítulo, vamos ler primeiro essa lei do escravo, está lá em Êxodo capítulo 21, verso 2. Coloca para mim Êxodo capítulo 21, verso 2. Se comprares um escravo hebreu, preste atenção, 6 anos servirá, mas ao 7º sairá forro, de graça, livre. Então, em Israel, quando alguém comprava um escravo, ele só podia ser escravo por 6 anos. Quando completasse esses 6 anos, o escravo poderia ir embora, ok? Muito bem. Se entrou solteiro, aí vem as condições. Sozinho sairá. Se era homem casado, com ele sairá sua mulher. Se o seu senhor lhe der mulher, ou seja, ele entrou solteiro na escravidão, e agora o dono dele deu para ele uma mulher, e ela der à luz filhos e filhas, a mulher e os seus filhos serão do seu senhor, porque ele entrou, ele não tinha mulher. O dono dele deu uma mulher para ele, e depois os meninos nasceram, mas a mulher e os filhos pertenciam ao senhor, e não ao homem escravo, ok? Estão acompanhando? Porém, se o escravo, ok, e ele sairá sozinho,
né? Então, deu 6 anos, o que a lei está dizendo? Você pode ir embora, você não precisa ser mais escravo, mas a sua mulher e os seus filhos ficam, porque fui eu que te dei. Agora você imagina a cena, você é uma mulher, de novo, está casada, tem filhos e tem um marido. O seu marido é escravo junto com você, mas agora ele pode ir embora, mas se ele for embora, você fica sozinha com os meninos. Mas tinha uma opção aqui na lei, olha o que a lei dizia: porém, se o escravo expressamente disser, eu amo meu senhor, minha mulher e meus filhos, não quero sair livre, então seu senhor o levará aos juízes, e o fará chegar à porta, ou à ombreira, lá na cidade, tinha uma porta, um portal, e o seu senhor lhe furará a orelha com uma sovela, e ele o servirá para sempre. Então o que acontecia? Se na hora de sair livre, ele dissesse, eu posso sair livre pela lei, mas eu amo tanto o meu senhor, a minha mulher e os meus filhos, eu decido continuar sendo escravo por amor a eles. Nessa hora, ele era levado na porta da cidade, onde tinha um portal, encostava a orelha dele, pegava um prego e furava a orelha dele. E o sangue escorria no portal, diante do juiz. Consegue ver essa cena? Que coisa poderosa. Por amor, ele permanecia escravo. Agora, olha o que está acontecendo aqui. Olha o que diz a Bíblia, em Filipenses, capítulo 2, verso 7. Capítulo 2. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se obediente até a morte de cruz. Olha o que a Bíblia está dizendo. Essa palavra servo no original é doulos, que é traduzido como escravo. A Bíblia diz que Jesus sendo Deus, se fez escravo. Se fez um escravo, vendido. Quando ele fala que ele se fez escravo, então agora ele assume o papel daquele homem escravo que eu acabei de ler. Quem está me entendendo aqui? Quem está acompanhando o raciocínio comigo? Agora ele então é o escravo. Jesus agora é o servo. Pastor, mas ele não é o Senhor? Sim, ele é o Senhor, mas ele também é o servo. A Bíblia nos diz isso claramente. Se você continuar lendo a palavra de Deus, e é tão interessante que havia uma outra lei em Israel, de Êxodo, capítulo 21, verso 32, que diz que se o boi chifrar um escravo e uma escrava, ou uma escrava, dar-se-ão 30 ciclos de prata ao senhor destes, e o boi será apedrejado. Por quanto que Jesus foi vendido? Quem sabe? 30 moedas de prata. Ele é o servo que foi vendido. A Bíblia fala que ele é esse escravo. E é interessante como a palavra de Deus nos mostra mais uma vez, porque esse servo poderia sair livre, mas ele também teria essa condição. Ele teria que dizer, porque eu amo meu Senhor e a minha mulher e os meus filhos, eu decido ficar. Ele era levado a fazer isso. Algo estava acontecendo. Eu até posso pensar que algum escravo pudesse dizer, eu amo a minha mulher e os meus filhos, quero ficar. Mas você vê que a condição primeiro era falar, eu amo meu Senhor. Duvido muito que um escravo diria, eu amo meu Senhor em primeiro lugar. Não, primeiro ele ia falar, eu amo minha mulher e meus filhos, por isso que eu quero ficar. Depois eu amo meu Senhor e olha lá. Mas a Bíblia diz aqui que a condição era dizer, eu amo meu Senhor, eu amo minha mulher e eu amo meus filhos. E por isso eu decido ficar. Quem você pensa que é essa pessoa? Dessa história do Velho Testamento. Quem você pensa que é esse escravo que decidiu ficar? É Cristo. Ele é o marido. Ele é um marido que decidiu. A Bíblia fala, eu não vim para ser servido. Eu vim para servir. Quando ele vai lavar os pés dos discípulos, Pedro diz, no meu pé você não vai lavar. Ele fala, se eu não te lavar, você não tem parte comigo. Eu sei que nós queremos servir a Deus.
Eu sei que nós queremos ser generosos com Deus, que nós queremos edificar para Deus, nós queremos fazer grandes obras para Deus. Mas na verdade, precisamos admitir que somos incapazes. Quem é o homem que de fato é capaz de dar alguma coisa para Deus? Porque tudo que temos, se alguma coisa temos, do céu nós recebemos. Nós apenas devolvemos alguma coisa. Será que de fato somos nós que o servimos? Não, é Ele que nos serve todo o tempo. É Ele que nos abençoa, Ele que nos salva, é Ele que nos cura, é Ele que nos liberta, é Ele que nos transforma, é Ele que nos supra, é Ele que nos preenche. Percebe? A Bíblia coloca isso claramente. Dessa forma, lá no jardim do Getsêmani, Jesus, o servo, o escravo perfeito, podia sair livre. A Bíblia diz que ele podia clamar uma legião de anjos e eles o livraria. Mas ele não fez essa opção. Ele era o escravo que ali na cruz, ali antes de morrer, podia clamar ao Pai e sair livre. Mas porque Ele nos ama, Ele preferiu sofrer, Ele preferiu continuar o servo da sua mulher, para que nós pudéssemos continuar na presença dEle. Existe um Deus que se fez homem, que está no céu, e está lá para interceder por nós. Ele continua nos servindo todos os dias. A única coisa que você vai encontrar no céu, feita por um homem, são os furos nas mãos de Jesus. Para que quando você olhar para Ele todas as vezes, você vai lembrar que Ele era o escravo marido, que deixou a orelha, aquele escravo, a orelha foi furada. Mas a de Jesus, a mão foi furada. Ele é aquele homem que por amor de nós, que somos a sua esposa, preferiu continuar como um escravo, para mostrar o seu amor por nós. A equipe de louvor pode subir, por favor. O escravo hebreu, ele guardava o buraco na orelha, como um sinal da sua escolha. Mas como eu disse, o Senhor traz nas mãos os cravos da cruz. Para que quando nós o vimos, possamos ser lembrados desse amor. Ele não precisava, mas Ele escolheu. Ele é o servo perfeito, Ele é o escravo perfeito que disse: eu amo meu Senhor, eu amo a minha mulher, eu amo os meus filhos, eu vou continuar. Isso é tão poderoso. Por isso você nunca deveria dizer: o maior insulto que alguém pode fazer a Cristo é crer que os seus pecados ainda não foram perdoados, porque as provas estão nas suas próprias mãos. Eu sei que essa afirmação choca algumas pessoas religiosas, mas no céu hoje, Jesus é sempre um homem e sempre um servo. Ele está lá. Foi Ele que disse. E a melhor coisa que você faz é receber dele. Você vê que quando Jesus está para morrer, tem dois criminosos do lado dele. Um deles diz assim em Lucas capítulo 23, verso 40. Será que a equipe de louvor me ouviu? Será que eles foram lanchar? Olha para cá. Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem. Mas este nenhum mal fez. E acrescentou Jesus: lembra-te de mim, quando vieres no teu reino. Você sabe, naquele momento, mesmo na hora da morte, alguém alegrou o coração dele. E ele diz: hoje mesmo você vai estar comigo no paraíso. Porque eu fiz a escolha de não abandonar você. Eu fiz a escolha de não abandonar. O que alegra o Senhor é quando Ele encontra um pecador que está disposto a receber. A sua alegria é nos servir. Mais uma vez, libera o teclado aqui, por favor. Olha para cá. Deixa eu dizer algo para você. Mais uma vez eu digo, eu não sei se alguma vez em Israel algum escravo fez isso. Mas vamos supor que algum escravo fez isso. Podendo ser livre,
resolveu, por amor ao seu senhor, a sua mulher e os seus filhos, continuar escravo. Ele trocou a liberdade pela escravidão, porque amava mais a sua mulher do que a sua liberdade. Imagina que você é essa mulher e o seu marido é esse homem. Você faz ideia o que essa mulher sentiria todas as madrugadas que ela acordasse e olhasse para o lado e ela via um furo na orelha do seu marido? Ao olhar para o marido com a orelha furada, ela lembraria: este homem me amou mais do que a sua própria liberdade. Puxa, como eu sou amada. Hoje eu estou aqui para te mostrar esse retrato. Todas as vezes que você olhar para as mãos furadas de Cristo, você pode dizer: como esse homem me amou. Ele trocou a sua liberdade para mostrar o quanto me ama. E essa é a garantia que Ele nunca me deixará, que Ele jamais me abandonará. Porque segundo essa lei, uma vez que esse escravo decidia por amor à sua mulher não ir embora, para sempre ele ficaria escravo e ficaria com ela. Lá na cruz, Jesus, o servo perfeito, em troca da liberdade que lhe estava proposta, resolveu continuar sendo um escravo para estar perto de você, para hoje te dizer: nunca te deixarei, jamais te abandonarei, e a prova do meu amor por você são nas minhas mãos furadas. Eu estarei com você para sempre. Aleluia, aleluia. Oh, irmãos, isso é tão poderoso. No céu um dia nós vamos ver as feridas de Jesus e vamos lembrar que Ele não tinha que ter permanecido aqui e ser ferido por nossos pecados, mas Ele escolheu permanecer porque nos ama. Eu gostaria que você ficasse de pé nessa hora. Você não tem que sentir o amor, você tem que apenas olhar para o retrato e ver o quanto Ele te ama. Quanto Ele te ama. Ele é esse servo, é esse escravo que decidiu continuar. Ele é o marido que pagou a pena no seu lugar. Você é amado. A Bíblia diz que Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, quando nós ainda éramos pecadores. Eu gostaria que por um momento você fechasse os seus olhos. Se você está na sua casa também, prepare aí o seu pão, o seu cálice, o seu suco de uva. Daqui a pouquinho nós vamos tomar a ceia. Mas antes de tomar a ceia, eu quero orar por você. Coloque a mão no seu coração. Talvez algum tipo de medo está tomando conta de você ainda. Mas eu oro nessa hora, Pai, para que os nossos olhos sejam abertos e nós possamos ver a fotografia do seu amor, da sua graça. Pai, dá-nos revelação e entendimento de que o Senhor é um marido que depois de 1500 anos decidiu que a mulher pudesse sair livre do voto da lei e sofreu a pena no nosso lugar, para que nenhuma maldição estivesse mais sobre nós. O Senhor é o servo, o escravo, que em troca da liberdade que estava proposta, decidiu permanecer para sempre por amor a nós, e as provas desse amor são os cravos das suas mãos. Oh Espírito Santo, que nessa noite, cada um aqui que está neste lugar e que está nos assistindo, possa ser tocado por esse amor do Senhor, esse amor que tira o medo, que lança fora todo o medo, que nos cura, que nos preenche, que nos envolve e que nos dá razão para viver.
É a nossa oração, Pai, no nome de Jesus. Nós vamos ministrar uma canção, enquanto os servos vão servir o pão e o vinho para você, e nós vamos tomar a ceia. Você que está em casa, separe o pão agora, separe um cálice, um suco de uva, e nós vamos participar da ceia do Senhor. Se importa comigo, me ama como um furacão, sou como uma árvore que se move pelo seu vento. Misericórdia. Quando esqueço de minhas aflições ofuscadas por sua glória, Eu posso perceber o quão lindo tu és, e quão grandes seus afetos por mim. erga sua voz, querido. Oh, como Ele nos ama tanto. Oh, como Ele nos ama. Como Ele nos ama tanto. Ele se importa comigo, Te amo. me ama como um furacão, sou como uma árvore que se move pelo seu vento e misericórdia. Aleluia. E quando esqueço de minhas aflições ofuscadas por sua glória, eu posso perceber o quão lindo tu és e quão grandes seus afetos por mim. Erga suas mãos, erga sua voz, cante. Como Ele nos ama tanto. Oh, como Ele nos ama. Como Ele nos ama tanto. Ele nos ama tanto. Nos ama tanto. Nos ama tanto, nos ama, Ele nos ama tanto, nos ama tanto, nos ama tanto, nos ama. Ele é o nosso galardão e nós somos sua porção, atraídos para sua redenção. Se tua graça é um oceano, estamos afundando ou estamos rindo. Então o céu se encontra com a terra como um beijo, e o seu coração queima por dentro do meu peito. E eu não tenho tempo mais pra me lamentar, mas apenas cantar que Ele nos ama tanto. Nos Ele nos ama tanto. Aleluia. Nos ama. Glória a Deus. Alguém não recebeu pão ou vinho? Levante a mão. Alguém não recebeu? Todos receberam? Olha para cá. Você também que está em casa. Antes de nós tomarmos a ceia, talvez você está aqui hoje convidado por alguém,
ou está nos assistindo, e você ainda não teve a experiência de ser amado. Eu sei que, por muito, talvez você nunca ouviu o que eu vou te falar agora. Sei que você pensa que todo mundo é filho de Deus, ou todo mundo é esposa do Cordeiro. Mas isso não é verdade. A Bíblia diz que todos os homens são criaturas de Deus. E estão separados de Deus, por causa do pecado. Não são parte da noiva, da esposa. Isso só acontece quando você nasce de novo. Aí você passa a fazer parte da noiva, da esposa. Você passa a ser amado, amada. Você fica livre de cumprir a dívida do voto que não foi cumprido. Pastor, mas eu não fiz. Mas o homem primeiro fez no seu lugar. Por isso você está sofrendo. Porque você não está casada com Cristo. Porque você não está casado com Ele. Mas no momento que você se casa, essa verdade que você ouviu aqui hoje vale para você. E você fica livre das maldições. E você tem a garantia de que o seu marido, que é Cristo, isso vale para homem, para mulher nesse caso, que é espiritual. Você vai ter a garantia que Ele decidiu ficar para nunca mais te deixar. Eu quero te dar a oportunidade. Pastor, eu quero. Então eu quero me casar com Cristo. Eu não sabia, eu achei que era só acreditar que Ele existia. Não, a Bíblia diz que aquele que crê no coração e confessar com a boca será salvo. Se você quiser fazer isso hoje, eu quero que você feche os seus olhos e repita em voz alta após mim essa oração. Mas você precisa fazer de todo o seu coração. Não importa onde você estiver agora mesmo, Ele vai ouvir e você vai entrar para essa aliança. E você vai receber os benefícios dela. Diga comigo: Senhor Jesus, eu reconheço que sou um pecador e que não cumpri a lei, quebrei os votos e sou passivo da punição de todas as maldições. Mas eu creio que o Senhor é Deus, que se fez homem, morreu e ressuscitou para me perdoar, para me salvar, para me libertar de todas as maldições. Por isso, nessa noite, eu abro o meu coração e te recebo como meu Senhor, o meu Salvador, o meu marido. Eu te recebo. Recebo este amor e creio nele, em nome de Jesus. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Se você fez essa oração com todo o seu coração, você está salvo. Você está perdoado. E não há nenhuma maldição para você, porque agora você faz parte da noiva do Cordeiro, da esposa do Cordeiro, aquele que nunca mais te deixará, porque decidiu lá na cruz, em troca da liberdade que lhe estava proposta, ficar aqui para te servir para sempre, no nome de Jesus. Erga o seu pão. Diga: este pão é o corpo de Cristo, que foi partido lá na cruz, em meu favor, como prova de amor. Ele morreu naquele lugar, como um servo, como um escravo, para me garantir que me ama e que nunca me deixaria. Diga: lá naquela cruz, Ele levou a maldição do voto que foi quebrado. Ele pagou a pena da lei no meu lugar. Por isso, nessa noite, ao comer deste pão, como esposa do Cordeiro, eu declaro que sobre mim não há mais maldição, não há morte, nem enfermidade, nem miséria, nem opressão nenhuma. Ao comer deste pão, eu como vida, saúde, prosperidade, no nome de Jesus. Aleluia. Diga: este cálice é o sangue do Cordeiro, que foi derramado na cruz
em meu favor. As suas mãos foram furadas, como a orelha daquele escravo, e o seu sangue foi derramado, como prova da escolha de continuar como um servo, por amor de mim, que sou a sua esposa. Ao tomar esse cálice, eu declaro que eu sou amado, e que este amor foi provado na cruz, para me perdoar, e para me garantir, que eu não estou só, que Ele nunca me deixará, jamais me abandonará, em nome de Jesus, aleluia, amém. Coma do pão, beba do cálice, e ao fazermos isso, nós estamos encerrados no nome de Jesus. Lembre-se de se inscrever agora no canal, acionar as notificações, fazer um comentário, e compartilhar esse link, para abençoar a vida de alguém. Deus te abençoe, tenha uma semana maravilhosa, lembrando que você é amado, no nome de Jesus.